Sheliach, do hebraico, quer dizer mensageiro, mas é o termo que a gente usa para falar de pessoas que saem de Israel para trabalhar em comunidades judaicas da diáspora. São pessoas que vão para países do mundo trabalhar temas como cultura judaica, judaísmo e sociedade israelense. Eles podem trabalhar em escolas, sinagogas, movimentos juvenis e outras instituições comunitárias. E vamos entender qual a relevância de se investir em um especialista em Israel. Alguém com vivência para trabalhar na diáspora. Qual é o interesse deles também em deixar o país que vivem para isso? Esse é o nosso tema hoje no E Eu Com Isso, podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel. Eu sou a Marília Neusten, sou jornalista e sou colaboradora do IB. E eu sou a Anita Efraim, jornalista, judia e fanática por futebol. E o nosso convidado hoje é o Assi Garbars, que foi Sheliach no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Bem-vindo, Assi. Muito obrigada por topar falar com a gente diretamente da Colômbia. O Assi está em Cartagena, mas conseguiu um tempinho para conversar com a gente. Obrigado, bom dia. Só para corrigir, metade da Shlichut era Rio de Janeiro e a segunda metade São Paulo. Ah, sim, mas você morava no Rio, né? Ou você ficava indo e voltando também, na ponte aérea? Foi 2 anos e meio no Rio de Janeiro e um pouquinho mais do que 1 ano em São Paulo, e eu tomava conta do Brasil inteiro no contexto do Hashomer Hatzair. Entendi. Bom, vamos começar do que as pessoas devem estar se perguntando. A gente deu uma introduçãozinha, mas se você, da sua vivência, do seu trabalho, o que é um Sheliach? Um Sheliach seria uma pessoa, obviamente que tem vários tipos de Shlichim, depende na categoria. Pode ser um Sheliach comunitário, que vem servir uma comunidade, trazer atividades culturais de cunho nacional e tradicional, ou pode ser, no caso do Brasil, seria, sobretudo, um Sheliach Boger, seria Sheliach adulto, que é um Sheliach Tnuati, que vem trabalhar como um movimento juvenil e, em paralelo, cuidar dos projetos da agência judaica e de Aliyah. Então tem um papel muito importante, primeiramente em representar israelidade como a comunidade que ele vem trabalhar, conseguir transmitir tudo que significa ser um israelense, tudo que significa ter uma relação com a atualidade, com a política, a cultura e a sociedade israelense. E no caso da Tnuá, tem uma grande responsabilidade de ver que os valores, a educação, os métodos do movimento juvenil sejam bem implementados, sejam completos. Uhum. E assim, só para o nosso ouvinte que ainda não ouviu o episódio de Tnuá, a gente fez um episódio de Tnuá, você pode voltar algumas casas, né, e procurar lá esse nosso episódio, mas assim, você falou sobre a agência judaica. Para quem nunca ouviu falar sobre isso ou não entende muito bem, o que é a agência judaica para Israel? Bom, a agência judaica é a maior entidade judaica no mundo, que vem representando praticamente todas as comunidades no mundo. Ela é presente em todas as comunidades judaicas no mundo, cuidando da relação da comunidade local com Israel e vice-versa. Inclusive, no governo judaica israelense, tem a pessoa, o presidente da agência judaica tem um status, dá para dizer, de quase de um ministro, né? Uma pessoa muito importante em Israel, né? É muito importante, mas ele não participa do jogo político. Sim, ele não, mas é só um status ele não toma muito alto. Posição. Sim, muito alto. Tem muito trabalho com uma comunidade judaica em Estados Unidos, que cuida, muitos recursos vêm desses Estados Unidos. E isso acho que é importante também enfatizar que a agência judaica talvez é a entidade mais pluralista que tem no mundo judaico. Quer dizer que dentro da agência judaica
eh, qualquer linha judaica que seja ortodoxa, reformista, maçorti, humanista, é muito bem-vindo, é abraçado. Isso é muito importante, porque a gente está vivendo uma época onde não sempre a tolerância dentro do judaísmo é muito forte. E a agenda judaica, de uma maneira muito evidente, promove esse tipo de diálogo, de convivência. Uhum. Você acha importante, Assi, que toda instituição judaica tenha um sheliach? E também já queria emendar perguntando como é que você se tornou um sheliach? Bom, sobre toda instituição judaica ter um sheliach, acho que depende, né? Eu trabalho com educação. A minha vida é a educação, então eu vejo a grande importância de ter um shaliach no trabalho com jovens e crianças na diáspora. Eu não sei se toda entidade judaica tem que ter um shaliach, porque tem que ser relevante, tem que ter uma... nem sei se toda instituição judaica no Brasil, por exemplo, quer ter uma israelidade tão forte no dia a dia dele. Não sei, é uma boa pergunta. Acho que cada caso tem que provar separadamente. E sobre como eu cheguei a ser shaliach, bom, olha, eu sou terceira geração do Hashomer Hatzair na família, inclusive quarta. E toda a minha dinastia, como se chama, todas as argulhas, todos meus ancestrais, entre aspas, dinastia, também eram shlichim. Sim, dinastia, sim. Uhum. Eram também shlichim, tá? E shlichim do Hashomer Hatzair, do movimento kibutziano. O meu avô era shaliach central na América Latina. Meu pai foi shaliach mais do que uma vez. E bom, sempre era um sonho que ficou ali na prateleira. E quando eu comecei a trabalhar em Israel, pelo movimento mundial, eu coordenava o Shnat HaChara, ano de formação dos Bogrim, se chama Shnat, enfim, não sei se preciso aumentar muito sobre isso. Aí, desde então, sempre trabalhava com grupos do Brasil e grupos da América Latina em geral, e sempre estive ali no canto, a possibilidade de ir e ser shaliach no Brasil. Para mim, sempre foi muito claro, se eu fosse para Shlichut, seria para o Brasil, que é um país, tenho família, tenho uma conexão muito forte com cultura, com língua, com tudo, com açaí, né? Então sempre foi muito claro que seria Brasil mesmo. E aí eu terminei a minha graduação, estudei o Oriente Médio e História do Povo Judeu, História Moderna do Povo Judeu, e aí, bom, me perguntaram mais uma vez, você quer ir? Falei, claro que eu quero. E fui. Se você comentou um pouquinho que você ficou mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos aqui. Como que foi sua experiência? A adaptação foi difícil? Você fala um português muito bom, né? Especialmente assim, visto que você falou que você tem família aqui, mas para um israelense é difícil aprender português. Como que foi toda essa adaptação? Sair de Israel, vir para cá, agora você volta para Israel. Bom, você fez o seu papel aqui de sheliach. E agora? Muitas perguntas, mas tudo bem. Bom, primeiramente, obrigado pelo elogio. Vocês também falam português muito bem. Bom, eu fiquei aqui 3 anos e meio, que na verdade é um pouquinho mais do que eu imaginava, mas estou muito feliz por ter completado essa época. Olha, eu cheguei muito empolgado, tá? Então, eu acho que talvez empolgado demais. Eu cheguei, fiz uma transição com Liran, que foi um shaliach anterior, e já comecei a planejar projetos, e
E talvez foi um pouquinho rápido, porque a galera ficou assim, calma, se adapta, deixa conhecer, então, talvez no olhar para trás eu faria as coisas um pouquinho mais devagar, mas acho que deu certo, deu bem certo. E, olha, adaptação, eu normalmente não tenho grandes problemas de adaptação, especialmente o Brasil é um país que eu amo culturalmente, a música, as pessoas. Eu acho que foi um pouquinho difícil adaptar com os tempos políticos, tá, do Brasil, com os vibes, como vou falar isso? As relações das pessoas dentro da comunidade judaica, sobretudo, mas em geral, em volta de assuntos políticos, que cheguei numa época bastante quente, né, bastante agitada, e o Brasil que eu conhecia sempre era um Brasil muito gentil, muito tolerante, e aí eu vi uma cara que eu não conhecia, um pouquinho de falta de um discurso menos tolerante a diferentes opiniões. Eu acho que tinha muita confusão entre diálogo israelense ou educativo com diálogo político brasileiro, e pessoas, especialmente na comunidade, confundiram muito esses mundos, e às vezes os shlichim estão no meio dessa coisa. Enfim, então teve assim um momento político delicado que tinha que me adaptar, mas acho que também consegui, junto com outros shlichim. Então, eu acho que eu, como vegetariano, foi um grandes desafios chegar para o Brasil, isso sim. Especialmente em Rio de Janeiro. Um churrasquinho, assim. Eu comi cebola no espetinho, sim. Claro. Mas você foi embora, então, num péssimo momento, porque agora ninguém tá comendo carne, não é só você, não. Então, não, mas vem cá, porque São Paulo e Rio não é a mesma coisa. Uhum. São Paulo, para mim, foi um pequeno paraíso vegetariano. É, justo. Aqui tem muito mais Rio é mais difícil. E no Rio, pessoas ainda acham que frango e peixe é vegetariano, sabe? Tipo assim, então a opção vegetariana sempre é peixe e frango. Não tem carne não, tem frango, isso é legal. Isso acontece comigo com frequência. Aí eu preciso falar que eu não como nenhum animal, aí eles dão aquela cara de tá doido? Como assim? Vai embora. Assim, pergunta, para um sheliach, né, como é que foi essa vivência do judeu na diáspora, né? Eu mesma, por exemplo, cresci numa família que não se falava de sionismo. A questão de Israel não aparecia muito como sendo central da identidade judaica, né? Uma família típica de judeus da diáspora. Como é que foi essa vivência para você? E o que você consegue traçar algum perfil comum do judeu da diáspora do Brasil, por exemplo? Nossa, eu tenho medo de tentar fazer isso. Generalizar, impossível. Então, a primeira pergunta foi como foi o encontro com o judaísmo da diáspora. O que mais de curioso você já ouviu, por exemplo, nessa experiência aqui? Algum comentário que você falou, nossa, isso é diferente? Sim. Bom, a minha experiência, apesar de trabalhar com todas as entidades e todas as lideranças dentro de qualquer comunidade, Rio, São Paulo, Brasília, Florianópolis, minha experiência foi sobretudo com uma juventude, né? Uhum. Então, eu acho que uma primeira coisa que eu lembro é que tem muito uso de palavras em hebraico, né? Não somente na juventude, também no mundo adulto, tem muitas palavras. E aí, às vezes, o uso é bastante errado, né? Tipo, tem um termo que não encaixa muito bem, mas já falam ele décadas, né?
Então eu lembro que eu assim fiquei, mas gente, o que significa isso? Por que vocês falam isso, né? E aí, porque assim, mas tá, vamos encontrar uma palavra melhor, porque mais ou menos. E aí o pessoal falou, não, esqueça, a gente gosta, então, beleza. E, eu acho que eu acho que às vezes e talvez é parte do nosso papel principal, tá? Às vezes tem um pouquinho desconexão entre as ideias, as percepções das pessoas, como o que está acontecendo em Israel. O que é Israel? Quais são os que tipo de sociedade está sendo tem em Israel em questão de valores, em questão de funcionamento, com vários aspectos. E aí muitas vezes eu senti que tem um papel importante em ajudar, trazer um pouquinho de conteúdo, um pouquinho de fatos às vezes, para ajustar um pouquinho o discurso e as ideias de qualquer lado, pode ser pelos jovens, pode ser pelos adultos, e senti que isso foi bastante importante. E basicamente, contar, num certo momento específico, está acontecendo alguma coisa em Israel. Tem questão de refugiados, tem questão de marcha gay, tem questão de algum conflito entre ortodoxos e a sociedade, entre a minoria árabe e as instituições políticas. E muitas vezes falta sabedoria, conhecimento. Ainda mais assim, no momento que a gente vive uma grande evangelização de Israel, né, em que pessoas muito conservadoras pegam Israel como exemplo de um monte de coisa que Israel, na verdade, não é, né? Acho que isso você deve ter sentido bastante. Claro, eu acho que a questão evangélica é uma questão forte, porque eu fui abordado muitas vezes, nem consigo contar, por igrejas e por grupos pedindo para encontrar com eles, para dar aula de hebraico, e sempre quando engajei numa conversa, essas pessoas tinham muita entrada dentro da comunidade judaica, muitos amigos, e muitas ideias um pouquinho tortas sobre o que está acontecendo em Israel, sabe? E o que é o povo israelense? Qual é a configuração desse povo? Como é que funciona a sociedade? E eu acho que esse discurso, essa imaginação, essa como se fala, essa ilustração israelense muitas vezes cai dentro do discurso judaico também, que é uma pena, porque não deveria ser. A gente consegue trazer muito conhecimento, e temos uma sociedade muito bonita em Israel, muito bonita. E assim, conta um pouco pra gente quais que foram, na sua opinião, os maiores desafios de ser Sheliach aqui no Brasil, né, de trazer Israel pra cá, e o que você mais gostou da experiência. Você falou um pouco que você gosta muito da cultura brasileira, mas nesses 3 anos e meio que você passou aqui, o que mais te marcou e o que foi mais difícil para você? Eu acho que talvez tinha alguns momentos em que eu funcionei do jeito israelense, e às vezes pessoas o levaram mal um pouquinho, sabe? Era um pouquinho direito com coisas. Eu nunca fui grosso nem nada, né? Mas era um pouquinho objetivo, né? E aí pessoas falaram, mas puxa, será que a gente não podia dialogar um pouquinho mais? Isso, claro, isso é a minha maneira de dialogar. Mas eu acho que aprendi isso também, melhorei nisso. Eu acho que, como eu trabalhei muito como juventude, e eu vim de um movimento israelense que tem uma função também muito objetiva, tem uma organização, estrutura muito clara. E aqui teve, eu acho que um grande desafio
que eu levei o tempo para aprender e para decifrar e conseguir trabalhar melhor, é toda a questão da democracia dentro de uma sociedade juvenil, né? Porque tem uma ideia muito forte de todo mundo tem que fazer parte de decisões e um homem branco que vem desde Israel com sotaque engraçado vem impor coisas, ideias sobre nós, então tinha que trabalhar todo esse cuidado, sabe? De sempre conseguir trocar ideias, sempre abrir os assuntos com o pessoal, sempre ter um processo significativo atrás de cada projeto. Enfim, é isso. Que mais? E o que você mais gostou dessa experiência? E é muito diferente do Rio e São Paulo. Tudo é muito diferente. Rio, São Paulo, Brasília, que eu trabalhei, Florianópolis, Maringá, sempre tudo tem os seus nuances. O que eu mais gostei? O que eu mais gostei? Açaí, a gente já sabe. Sim, açaí com certeza. Olha, eu sou louco pela música brasileira, sou muito louco pela música brasileira, então, assim, isso foi fundamental. Também gosto do forró, então Deu para se divertir. Tudo que tem a ver. Sim, pra caramba. E eu acho que eu adoro o jeito brasileiro. Eu acho que eu adoro a paixão com as coisas. Eu adoro o carinho fundo que tem entre as pessoas, o cuidado que tem. Acho que dentro da educação, do movimento juvenil, muito amor, muito cuidado, muito acolhimento. Sabe, pessoas acaba Mahané, todo mundo chora. Nunca vi isso em Israel, sabe? Realmente. Eu me senti mal. Às vezes, sabe? Tem um sicume, né? Uma conclusão de um seminário e todo mundo chora. Eu fico ali, nossa, será que eu devo chorar também? O que eu faço? Vou pensar mal de mim. Então, adoro essa parte. Se você contou que você foi criado num kibbutz, né? Agora você volta para Israel, você vai ser sheliach em algum outro país? Você volta para o kibbutz? Quais são os seus planos? Eu vou voltar para o kibbutz, vou ser sheliach em Israel, vou tentar promover as ideias kibbutzianas, ideias do Shomer HaTzair, ideias do pluralismo, solidariedade, diálogo, né, paz, tikkun adam, tikkun olam, né, reparação do ser humano, da sociedade, do mundo, dentro da minha sociedade, que acho que também precisa. Então, acho que vou atuar dentro de Israel. E quem sabe, eu adorei a experiência da Shlichut, então fica em aberto a possibilidade de sair de novo. Sim, totalmente. Foi muito positivo, muito. Se pra gente fechar, para quem não conhece o Hashomer HaTzair, conta um pouco pra gente o que é o Hashomer e também queria que você contasse as diferenças que você percebeu entre um movimento juvenil em Israel e um movimento juvenil no Brasil. Você falou bastante dessa questão democrática, o Hashomer, que é um movimento mundial, né? Então o mundo inteiro tem Hashomer, mas quais as suas percepções sobre essa diferença e, essencialmente, o que é o Hashomer HaTzair? Tá bom. O Hashomer HaTzair é o primeiro movimento juvenil sionista e foi criado em 1913, uma fusão de dois movimentos, Tzirei Tzion e Hashomer, e é um movimento que, logo depois da criação dele, se conectou muito com as ideias da modernidade, as ideias do escautismo, e de construção de um homem e uma mulher nova, diferente do judeu pré-moderno, da época do Shtetl, né?
um judeu que trabalha a terra, um judeu que vai para Israel, um judeu que cria uma sociedade que é exemplar, que é justa, e como essa ideia, a chamada ser o movimento principal dos kibbutzim, hoje em dia é o único movimento que tem movimento kibutziano, tá? Ele tem 95 kibbutzim, se a gente não conta os kibbutzim urbanos, né? Grupos que vivem na cidade, eu acho que é um movimento juvenil que traz muito a cultura educativa de criação, de produção, ao contrário de consumo, incentiva muito a liderança em qualquer âmbito da vida do jovem, dá muito poder, muita responsabilidade à juventude e sempre aspira a criar, a incentivar, a trazer iniciativas, educar. Claro que o coração de tudo isso é a educação de juventude, jovem educa jovem, né? Então, sempre demanda do jovem virar educador de outros jovens e trazer esse mundo de valores, que os nossos 3 pilares são o judaísmo humanista, o sionismo, né, sionismo socialista, e escautismo, né, obviamente, e o socialismo kibutziano. Então, o mundo de valores kibutziano é uma coisa que a gente trabalha muito como jovens. Eu acho que, olha, o movimento em Israel é muito grande, é o 4º movimento que engloba em volta de 15 mil pessoas. Então é diferente, né, de outros movimentos ao redor do mundo, mas eu acho que essas diferenças são bonitas. Por exemplo, o jeito brasileiro do movimento, que tem suas músicas, o seu jeito de fazer um sábado, o seu processo de formação de um madrich, né, de um educador, é bastante diferente, e eu acho que para o bem. Então, sem entrar em muitos detalhes, vou dizer que cada movimento, cada sede, cada ken, né, cada ninho ao redor do mundo, ele tem uma maneira de fazer as coisas, os processos educativos, as tradições dele, mas sempre tem a mesma essência, um mundo de valores, as bandeiras, os símbolos, as cerimônias. Então, muita coisa que em comum, que traz junto em as diferentes lugares. E vale a curiosidade, né, Assi, que o Hashomer Hatzair é um grande símbolo, um dos movimentos que participou muito fortemente do levante do gueto de Varsóvia, né? A gente tem muito forte a figura do Mordechai Anilevich, que é um grande personagem desse evento muito relevante da história do povo judeu, né? Sim, praticamente é que não todo mundo sabe, mas levantes tinha em quase todo o gueto na Polônia. A gente gosta de falar sobre o levante do gueto de Varsóvia, porque como uma boa razão, porque foi o levante mais significativo, e mais duradouro, mas em todo lugar que atuava o movimento juvenil, ocorreu algum tipo de levante ou tinha organização clandestina. A Shomer Hatzair, que era o maior movimento da Europa e da Polônia, a gente fala de 70 mil Haverim, membros na Europa inteira, a maioria em Polônia, e não tinha comunidade judaica que não tinha uma sede do Shomer Hatzair, e, bom, mais do que 90% dessa população única foi exterminada durante o Holocausto. A gente fala de entre 5 e 10 mil membros que sobreviveram, em geral. E então, em todo gueto, todo levante tinha uma participação principal do Shomer Hatzair, junto com outros movimentos, obviamente, né? Com Beitar, com Dror, com Akiva, que não é Bnei Akiva, é outro movimento, Gordonia, Bund. Mas sim, no gueto de Varsóvia era uma participação especial, muito especial.
no pequeno levante e no grande, porque tinha dois, tinha um em janeiro e um em abril. Mas acho que isso vale para um outro podcast. Com certeza. Asi, muito obrigada por participar com a gente. Boa viagem para você. Obrigado por convidar. Te esperamos aqui novamente. Adorei. Hein? Com certeza. Na próxima para falar de eleições, combinado? Claro. E de kibbutz também. Combinado. Hazak ve'ematz. Sim, vamos falar de kibbutz, gente, por favor. Tem que falar. Certeza. Tem que falar de kibbutz. Tenho certeza que depois desse episódio muita gente quer saber mais sobre isso. E Asi, você terminou falando Hazak ve'ematz. O que quer dizer Hazak ve'ematz? Hazak ve'ematz é força e coragem. É o lema do Hashomer HaTzadim. E, bom, não sou do Hashomer HaTzadim, mas o primeiro que falou isso foi o Yoshua. Numa das batalhas com Amalek, então ele falou Hazak ve'ematz, levantou o bastão, e desde então a gente tem esse lema, levantando o bastão do sionismo, socialismo kibutziano e judaísmo humanista, progressista. Então, Hazak ve'ematz. É um bom lema para 2020. Com certeza. Obrigada, Asi, até a próxima. Com certeza. Até, um beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau.